Olá, minha Paraíba! Estamos ao vivo, começando mais um Rede Verdade para você nessa sexta-feira, fechando a semana aqui na programação da sua TV Arapuã, mas nem de longe fechando a semana com os assuntos esfriando aqui na política da Paraíba, na política da capital. Meu convidado de hoje é presidente do PT de João Pessoa, o Marco Túlio. O advogado Marco Túlio está aqui para falar sobre essa novela. Será que finalmente termina isso na próxima semana ou não? Afinal de contas, vai dar Luciano Cartacho candidato, Cida Ramos candidata ou aliança com o prefeito Cícero Lucena? João Pessoa toda acompanhando, querendo saber dessa posição. Presidente Marco Túlio, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos assistem. Rede Verdade, estou à disposição. Vamos lá. Segunda-feira tem uma reunião da Executiva Nacional. Para a gente começar a entender, muita gente perguntando sobre isso. Segunda-feira, bate o martelo sobre essa decisão de que posição o PT vai ter na disputa pela Prefeitura de João Pessoa, Marco? Olha, é o que eu tenho solicitado. Tenho feito um apelo aos dirigentes nacionais. Coloquei essa minha posição ontem na reunião com alguns representantes do grupo de trabalho eleitoral. Ontem, no período da noite, conversei com outros dirigentes nacionais, tanto da minha tendência quanto de outras tendências, explicando a situação de João Pessoa. Eu entendo que essa demora, esse atraso, ele causa um prejuízo ao partido e a gente está pedindo que essa questão seja definitivamente solucionada. Mas você tem perspectiva, a gente pode dizer assim, a gente pode comprar um ingresso para assistir segunda-feira essa final de campeonato, pelo menos nesse momento, ou não? Olha, eu vou estar na final de campeonato, porque fui convocado para estar participando, nós vamos estar lá com direito à voz, mas eu não posso cravar para você que vai ser definido, até porque houve a ventilação na reunião que ocorreu ontem com o grupo de trabalho eleitoral de se realizar uma nova pesquisa. Posição essa que eu sou contra, porque nós tivemos há 60 dias atrás uma reunião com praticamente as mesmas representações políticas que a reunião de ontem, e foi tirado o encaminhamento para se realizar uma pesquisa. Aí nós vamos fazer hoje, ou melhor, segunda-feira, uma nova reunião, e aí ela vai ser postergada para se realizar uma nova pesquisa, algo que já deveria ter sido feito. Então, assim, a defesa que nós estamos fazendo é nítida e é clara. Nós precisamos ultrapassar essa barreira, nós precisamos sair desse 8, encerrar essa novela, porque o PT precisa debater João Pessoa. Eu conversava aqui nos bastidores com algumas pessoas aqui da TV, dizendo, olha, gente, é assim, até para nós que fazemos política, é desgastante esse debate exclusivamente sobre a disputa partidária. Nós estamos aqui, não é para... A política partidária ela não existe como um fim em si mesma. Ela existe para a gente debater a cidade, os problemas, soluções, para debater com as pessoas. É isso que a gente quer fazer. Então, o apelo que eu tenho feito, dialogando com os dirigentes nacionais, é que a gente tenha uma solução para isso na segunda-feira. Agora, Marco, o presidente do PT da Paraíba, estadual, Jackson Macedo, participou dessa reunião essa semana. Vocês participaram de uma reunião preliminar aí, uma coisa mais fechada sobre João Pessoa. Nessa tendência aí, dessas três opções que o PT tem aí, ó, ou vai de candidatura própria, aí se for de candidatura própria, ou vai de Cida, ou vai de Luciano Cartacho, ou vai nessa coluna do meio aí, que é o prefeito Cícero Lucena, de apoio ao prefeito Cícero Lucena. O presidente Jackson Macedo, claramente, ele diz, olha, eu defendo o apoio a Cícero Lucena, a aliança com Cícero. E ele diz o seguinte, a aliança com Cícero, primeiro, para fortalecer a base de apoio ao Lula em 2026, e segundo, porque o PT com candidatura própria, seja ela de quem quer que seja, está isolado, não tem mais partido, nem inclusive para fazer coligação. Você entra nesse debate já com uma posição formada entre esses três caminhos aí? Olha, eu fui eleito agora em outubro para presidir o Diretório Municipal de João Pessoa. Houve 6 chapas em disputa, das quais 5 me apoiaram. Mas as 6 chapas, inclusive a que não me apoiou, defendeu candidatura própria. Eu, na condição de presidente, eu tenho que defender publicamente aquilo que é a instância que me elegeu, aquilo que é a instância que é a base de onde eu estou, é o que ela defende. Se a instância defende candidatura própria, cabe ao presidente fazer essa defesa e a construção política disso. E o isolamento do PT? Agora, antes de entrar no isolamento do PT, nós tivemos, claramente, uma posição da direção nacional, inclusive um documento assinado pelo senador Humberto Costa pedindo que suspendêssemos todos os calendários aqui, as datas do nosso calendário. Nós fizemos isso. Então, a partir do momento que a direção nacional ela avoca para si
a responsabilidade dessa decisão, essa decisão sai da direção municipal. A direção municipal já se posicionou sobre isso, mais de uma vez, no sentido da candidatura própria, inclusive de realização de prévia. Sabe como? Você está lavando as mãos em relação a isso, ou seja, você está dizendo que, de fato, Torres, o que virá de cima para baixo. Não, eu não estou lavando as mãos, porque é o seguinte, eu estou deixando claro minha posição. Minha posição é que a direção nacional, já que avocou, porque nós temos decidido por candidatura própria. Se a direção nacional avoca para si a responsabilidade, precisa decidir também. Inclusive, eu fiz questão de decidir aqui, e é importante que se diga, houve agrupamentos políticos que tentaram tirar quórum das instâncias partidárias para que o PT municipal não tivesse uma decisão hoje. Eu fiz o enfrentamento dessa posição. Né? Você acompanhou muito bem isso. Houve uma tentativa de reunião da Executiva Municipal, se tirou o quórum. Houve a convocação da direção do Diretório Municipal, que é uma instância superior, e a gente aprovou o calendário, porque eu não queria chegar exatamente nesse momento aqui e dizer que a instância municipal não tem posição. A instância municipal tem sua posição. Agora, a direção nacional, após isso, avocou para si a responsabilidade. Então, cabe à direção nacional decidir. Nós não podemos ficar nesse limbo de indefinição, porque isso prejudica muito ao partido. Agora, cabe à decisão nacional, cabe à direção nacional decidir, coloca você, de certa forma, naquela história do seguinte, olha, independentemente das regras, dos encaminhamentos que foram dados aqui, vai vir uma canetada lá de cima para resolver isso. O presidente Jackson Macedo até está angustiado com essa possibilidade de vir uma canetada, segundo ele até citou o caso de Fortaleza, em que lá foram respeitadas as regras. A Luziane, que foi prefeita em Fortaleza, estava na frente nas pesquisas, mas perdeu nas prévias, então abriu para o candidato do PT, do partido, né, que estava atrás, mas se eu perdi, então vai você mesmo e tal. Você está entregando realmente, dizendo assim, a caneta já foi cheia para a direção nacional e vem de lá. Não, veja só, Luiz, eu fui advogado do partido muitos anos, tanto do Diretório Municipal quanto do Estadual, eu conheço bem as regras. Quando eu assumi a presidência, eu estava plenamente ciente de quais são as regras do PT. No PT, municípios acima de 100 mil habitantes, notadamente as capitais, todas elas, a palavra final é da Nacional. Olha aí. Então, o meu papel aqui, desde o início, foi buscar uma conciliação. Eu acho que em grande medida nós conseguimos isso, né, buscar uma conciliação para que a gente fortalecesse a posição que era a vontade da base partidária. Agora, em determinado momento, e após essa reunião que ocorreu 60 dias atrás, por exemplo, o deputado Luciano Cartacho emitiu uma nota dizendo que não aceitaria as deliberações da instância municipal. E aí, toda essa situação que vinha em consenso, ela passou a não ter mais consenso. Você está até antecipando aí uma pergunta que eu quero fazer, que você tem a opinião, que é a opinião da deputada Cida, é a opinião do presidente do PT, Jackson Macedo, de que Luciano Cartacho, está aqui, Luciano Cartacho aqui, ele não tem mais, ele está inapto para entrar nessa disputa, caso o PT decida pela candidatura própria, é isso? Não, essa questão de adjetivar a condição político/jurídica do deputado Luciano Cartacho, eu não vou entrar nesse mérito. Se ele participou da reunião, se ele foi convidado pelo GTE para participar da reunião, é porque o GTE considera o nome do deputado Luciano Cartacho. A gente não tem como fazer um debate aqui com a militância, com a base, com a população de uma pessoa que está fugindo dos fatos. Inclusive, eu tenho me preocupado muito em todas essas reuniões e perante a imprensa de emitir menos a minha opinião e colocar mais os fatos, porque eu acho que esclarece muito mais. Então, se o deputado participou da reunião, lógico que ele está sendo considerado pela direção nacional. Agora, eu também não posso deixar de dizer que a posição da candidatura própria estava consolidada, ia ser realizada prévias aqui, até o momento que o deputado emitiu uma nota pública e disse que não aceitava mais as decisões locais. Isso também é um fato. E aí, a partir desse momento, é que verdadeiramente se abriu a possibilidade de uma decisão que não fosse a candidatura própria. Foi esse fato político que abriu a possibilidade de a candidatura própria não se consolidasse de uma pessoa. Isso é um dado. Certo, mas aí também você tem a compreensão de que a direção nacional ela tem poderes para tornar inaptos ou aptos candidatos ao PT, ou seja, se está colocando Luciano, permitindo que o Luciano entre nesse debate, é que se decidir por candidatura própria, tanto ele quanto Cida vão estar nessa lista. Vai ter pesquisa para definir se der candidatura própria qual dos dois, ou você acha que também é o famoso lá de cima dizendo, vamos com esse nome, não tem mais prévia, não tem mais nada. Se decidir por candidaturas própria, vai ter prévias, não vai ter mais prévias ou não? Eu defendo que se
houver adesão por candidatura própria na segunda-feira, que já se defina qual é o nome. Já sai de segunda com o nome. É o que eu defendo, porque nós precisamos, existe uma pré-campanha na rua, todos os candidatos estão fazendo pré-campanha, estão na rua, estão dialogando. Hoje se pode fazer muito numa pré-campanha, não se pode pedir voto, não se pode fazer grandes despesas, mas pode fazer muito numa pré-campanha. Nós já estamos aí há mais de 60 dias, desde a última reunião do GT, sem poder fazer isso. Se o calendário que o PT Municipal aprovou não tivesse sido desautorizado por parte das forças políticas locais, desde o dia 7 de abril. Nós aprovamos as prévias do dia 7 de abril. Então, nós já estaríamos aí pelo menos há 45 dias com o bloco na rua. Então, isso é muito precioso, considerando que nós estamos há pouquíssimos dias das eleições. Agora, vamos lá. Pela decisão tomada, você acha que o PT todo segue? Se der Cartacho, Cida vai com Cartacho. Se der Cida, Cartacho vai. Como é que vocês vão... Existe punição para quem descumprir de forma clara e seguindo outras candidaturas em função dessa divergência? Bom, eu falo por mim, Luiz. Eu disse na reunião com a presidente Gleice 60 dias atrás, presidente, a posição que a direção nacional tomar eu vou defender. Mas não só defender, eu vou buscar construí-la politicamente. Porque é muito fácil você dizer que vai seguir uma decisão política e pegar a sua maletinha e ir para casa cuidar da sua vida. Eu vou não só acatar, mas vou buscar construir politicamente as condições para que se viabilize a decisão da direção nacional, qualquer que seja ela. Eu acho que o PT de João Pessoa, o PT da Paraíba vem vivenciando nos últimos pleitos, né, momentos de muita dificuldade por essa disputa interna. E eu me propus nesse processo de eleições diretas... Tem um arranhão aí, né? Sim, nesse processo de eleições diretas que me elegeu ano passado, eu me propus a ser um construtor de um novo momento para o PT de João Pessoa, um novo momento para o PT da Paraíba. Eu vou fazer isso até o último dia do meu mandato. Agora, para eu construir uma posição política, Luiz, ela precisa existir. Para eu construir a viabilidade de uma decisão que vem da direção nacional, essa decisão ela precisa ser tomada. E é o que eu tenho defendido, pedido que essa decisão seja efetivamente tomada. Agora, falando sobre os desafios de um PT, independentemente, vou nem citar isso, vai ser Cartacho ou Cida, qualquer um dos dois aí, alçados à condição de pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PT. Aí vamos para os desafios políticos para fora, não mais para dentro, para fora. O isolamento, praticamente todos os partidos aqui em João Pessoa já definiram suas candidaturas, as suas alianças, e a questão da federação, inclusive PCdoB e PV, que está na federação com o PT, já estão na base do governador João e na base aí do prefeito Cícero Lucena. Você responde para isso no próximo bloco. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.